noite, Brasil. A gente estava vendo agora que tem gente do Tocantins, da Bahia, Minas Gerais. Então a gente fala boa noite para todos vocês que estão acompanhando a gente durante essa semana. É um prazer imenso estarmos dividindo um pouquinho das nossas histórias e daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então eu queria convidar vocês para fazer uma breve oração, só para a gente começar então. Nosso maravilhoso bom Pai, agradecemos por mais essa noite, por todas as pessoas que estão conseguindo escutar a Tua Palavra, as mensagens dadas essa semana. Que o Senhor venha com Teu Santo Espírito nos iluminar a cabeça, a mente e nos dar realmente a paz que o Senhor vem para nos conceder. Em nome de Jesus, amém. Então a gente tem visto aí durante a semana o que tem acontecido com o mundo doente, a cura que Jesus veio para dar. Vimos também sobre relacionamentos ontem. Anteontem falamos um pouquinho sobre finanças e como a providência divina sempre vem para nos auxiliar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ter paz nesse mundo tão doente, tão inseguro, com tanto medo, e esse momento especial da pandemia que estamos vivendo. Não está sendo fácil para você, não é? Eu tenho atendido o pessoal com Covid desde o ano passado, de março do ano passado, e eu vejo angústias que as pessoas sentem, o medo que as pessoas têm de sair de casa, o isolamento. E tudo isso tem veio de uma maneira muito esperada. Mas o mundo já estava doente antes da pandemia, assim como a gente mostrou no domingo já. Então não é uma coisa que veio do nada também. A pandemia só veio piorar a situação que já não estava muito boa. Nós vimos as doenças aí crônicas, né? O pessoal que está morrendo de infarto, 18 milhões por ano. Covid matou aí 3,5 milhões até agora, em 1 ano e meio. Doenças cardiovasculares, 18 milhões todos os anos. É um mundo muito doente. Então, medo, insegurança, ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso emprego, as famílias se desestruturando, longe da natureza, como a gente mostrou ontem. Vocês acham que é normal estar doente ou estar saudável no mundo que vivemos hoje? A consequência natural desse estilo de vida é realmente estar doente. E a gente vê aqui, vamos ver aqui como que estão as estatísticas, olha só, pela Organização Mundial de Saúde. Mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão no planeta. 1 em cada 3 indivíduos possuem sintomas de ansiedade, dados ao do ano passado. Nos Estados Unidos, teve um aumento de 200% de casos de depressão e ansiedade em relação a 2019. No Reino Unido, fizeram uma entrevista com mais de 100 mil pessoas. 31% dos entrevistados em setembro de 2020 relataram que precisavam de um tratamento e apresentando sintomas de depressão grave. Na França, entre jovens de 18 e 24 anos, a depressão dobrou de um ano para cá. Na China, em adolescentes, a depressão aumentou em 50%. 1/3 da população mundial, global, está afetada mentalmente pela pandemia. E aquilo que a gente falou, já estava ruim a nossa situação. A pandemia só veio piorar um pouquinho. E as causas são essas. As pessoas estão ficando ansiosas em relação a pegar o vírus por si mesmas, medo de pegar, ou de carregar e infectar outras pessoas. Eu atendi uma paciente ontem que ela voltou, ela estava muito confinada, longe da família, ela trabalha com RH e tem ficado muito no home office, ela viajava muito. E ela tirou férias, porque ela estava muito estressada, foi tirar férias, passou na natureza, foi com a família, com o filho e tal. Ela voltou com outro semblante. Eu atendi ela antes das férias e depois. Falei, nossa, você está com outro semblante? Ela falou, doutora, mas eu não dormi ontem à noite. Eu fiquei acordando o tempo inteiro. Eu falei, mas por quê? Você não ficou feliz de estar viajando? Você está com uma carinha boa. Ela falou, na verdade, eu não sei o que é. E a gente foi, então, fazendo a entrevista médica, e aí a gente foi descobrir a causa. Era um medo que ela está tendo de ter pego e passar para o sogro e para a sogra agora. Olha só, então as pessoas estão com medo de passar para os outros. Se pegar,
fica com culpa se o outro pegar. O isolamento social também tem deixado as pessoas solitárias e desoladas, que a gente falou ontem, e a pressão financeira, que a gente já falou anteontem também, pois o emprego está ligado ao bem-estar. Quando a gente está instável financeiramente, nós ficamos mais inseguros. É normal ter mais ansiedade. E eu vou trazer alguns dados aqui de sintomas, porque as crianças também sentem ansiedade e depressão, e às vezes a gente não percebe, porque os sintomas de depressão e ansiedade nas crianças e adolescentes é um pouquinho diferente do adulto. Então, vamos ver lá o que elas podem fazer. Elas vão começar a mostrar um retrocesso nas habilidades e marcos de desenvolvimento. E as crianças no online têm tido dificuldade. Eu tenho amigos que têm filhos que estão sendo alfabetizados. A dificuldade, né? Minha sobrinha está sendo alfabetizada num momento que está no online. Imagina a dificuldade que essas crianças têm de se concentrar, né? E a autocobrança que elas têm de ter que ficar na frente da tela, porque antes não podia ficar na tela. Agora é obrigado a ficar, se não ficar, apanha. Agitação e irritabilidade, assusta e chora com facilidade, mais difícil de consolar, então a criança fica mais agitadinha, fica chorosa, né? Os bebês ficam chorando, adormecem, acordam mais durante a noite, tem distúrbio de sono, ou dorme muito ou dorme pouco, tem dificuldade de pegar no sono. Existem também problemas de alimentação, tem mais refluxo, prisão de ventre, ou as fezes ficam mais molinhas, né? E algumas têm queixa de dor de estômago. Elas têm essa ansiedade de separação, elas ficam mais pegajosas, não quer soltar da barra da mãe, ou do pai, ou da babá, fica assim mais insegura, com medo. E fica também, às vezes, espancando, tem sensação de frustração, fica mordendo os outros, ou mordendo a mãe, a avó, quem está por perto. E tem crianças que ficam se arranhando também, né? Umas vão fazer xixi na cama, já estavam com o esfíncter, já tinha tirado a fraldinha, mas agora começa a fazer xixi de novo. Necessidades expressas com urgência, embora aparentemente capaz de se sentir satisfeito, parece que nada satisfaz, fica fazendo birra, que a gente fala, né? E conflito e agressão, ou temas como doença ou morte durante o jogo, está brincando, começa a vir com agressão ou com palavras que expressam agressão ou morte. Eu vou te matar, eu quero morrer, alguma coisa assim. Com relação aos adolescentes, eles têm muita mudança no humor, eles ficam mais irritados continuamente, têm um sentimento de desespero ou raiva e conflitos frequentes. Discute muito com os pais, discute com os amigos, discute com as pessoas que estão na frente, nem sabe por que está discutindo. Existem mudanças no comportamento, como afastamento dos relacionamentos pessoais. O pai começa a perceber a mãe, que aquele adolescente antes falava, estava com a namorada direto no telefone, com os amigos, e agora não tem mais vontade de falar. Tem também uma perda de interesse nas atividades desfrutadas anteriormente, gostava de escutar música, não gosta mais, gostava de ver algumas coisas na internet, também não procura mais. Esse adolescente também pode ter alteração de sono, ou dorme muito ou dorme pouco. E mudanças no apetite, né, no peso ou nos padrões alimentares, ou tem compulsão ou para de comer. Pode ter um problema de memória, bastante dificuldade ou perda na concentração, tem menos interesse em trabalhos escolares e tem uma queda no esforço acadêmico, né, nas notas. Muda a aparência, como falta de higiene pessoal básica. Aquela menina que sempre estava no espelho, penteando o cabelo, queria que o cabelo tivesse bonitinho, não tem mais esse interesse. Pode ter também um aumento de comportamento de risco ou imprudente, como o uso de drogas ou álcool, para diminuir aquela ansiedade. E vem, em momentos mais graves, pensamentos sobre morte ou suicídio, ou fica constantemente falando sobre isso. Isso são sinais de alerta, gente, tanto em crianças como em adolescentes, que vocês têm que ter aí em casa. Bom, a gente falou, né, sobre a vitamina N, que o Dr. Richard Louv fala no seu livro, A Última Criança na Natureza. E os japoneses também, desde a década de 80, têm feito essa pesquisa. Vocês sabem que o Japão é um dos países que mais tem suicídio no mundo, pela autocobrança, pelas metas, trabalham muito. E tem aquele que chama de karoti, eles acabam morrendo subitamente de tanto trabalhar por causa do estresse. Então, os pesquisadores, médicos, biólogos começaram a ver como é que aqueles japoneses poderiam ficar mais tranquilos. E viram que se eles colocassem um passeio no parque, em algum lugar que tivesse natureza, nem que fosse 15 minutos,
e começaram a medir o que acontecia com o corpo dessas pessoas que passavam no parque perto do trabalho, ou que eles levavam essas pessoas para sair do seu ambiente de trabalho por 15 minutos por dia só. E eles começaram a ver que esses japoneses abaixavam a pressão, ficavam mais calmos. E essa pesquisa, que acabou tendo o nome de banho de floresta, que em japonês a gente chama de Shinrin-yoku, que é realmente um bem-estar que a pessoa vai sentir quando ficar na natureza. Esses indivíduos que vivem e interagem em espaços verdes relatam ser mais enérgicos, sentem mais energia, têm mais saúde geral, têm mais senso de propósito significativo na vida. Então, a natureza tem grandes benefícios para o cérebro, e isso também é demonstrado pelo aumento da felicidade, sensação de bem-estar, inclusive no aprendizado. Depois, essa pesquisa foi feita também nos Estados Unidos, com crianças em escolas, tipo cidades como Nova York, e os pesquisadores levavam essas crianças também para ficar de 15 a 20 minutos brincando em parques perto da escola, e eles perceberam que essas crianças têm maior capacidade de aprendizado, cognição e memória. Bom, então tem vários benefícios de estar na natureza. Diminui a pressão, melhora o humor, diminui o estresse e a ansiedade, que a gente está falando hoje de saúde mental, melhora o sono, melhora também a imunidade, aumenta dessas células natural killer, que a gente chama, que são células da nossa imunidade. Olha que interessante. Então, passar mais tempo na natureza, além da gente relaxar com as coisas que o Dr. Sela falou aqui, para ajudar no sono, e não é só para o sono, é para a gente acalmar um pouquinho também, a gente tem esse banho de floresta aí. Então, a gente pode ter mais contato com as pessoas, mais contato com Deus, nos relacionamentos, como a gente falou ontem. Pode fazer o escaldapés para diminuir a ansiedade. Mas, muitas vezes, a nossa angústia tem a ver com coisas internas nossas, com nossas emoções, com coisas que têm a ver com relacionamentos, mas que geram um distúrbio intrínseco lá da alma. Uma angústia da alma. Eu lembrei essa semana de uma paciente que nós atendemos, ela veio lá do Nordeste, e ela estava com depressão, mas ela foi na clínica Vida Natural, que nós trabalhávamos na época em São Roque, e a queixa dela era que ela queria perder peso. Veio com mais 3 amigas, ela e mais 3 amigas, e nessas clínicas geralmente a gente atende de domingo a domingo, que os programas. E ela chegou no meio da semana, assim, tipo numa quarta-feira. E quando ela chegou lá, ela via que a clínica não tinha café. E ela super agitada, super ansiosa, tomando vários remédios para ansiedade, para dormir, para depressão. Ela resolveu que queria ir embora. Ficou muito irritada comigo. Teve um dia que ela chegou numa sexta-feira e falou assim, estou procurando um lugar para ir. E ela não achou esse lugar. Um spa perto de Sorocaba, tal, ela não achou vaga, e ela chegou a quase me agredir fisicamente. Eu sou pequenininha, né? Ela era meio grande. A enfermeira entrou no meio e falou, nossa, você vai matar a doutora. Eu falei, calma, se o problema é café, a gente coloca no seu quarto, não tem problema. Fica calma, não é isso. Mas ela estava muito irritada a semana inteira. E eu sabia que ela tomava vários remédios, ela não estava bem. Mas ela falou, eu vim aqui para emagrecer. Eu não vim aqui para deixar de tomar café ou para fazer qualquer outra coisa. Eu vim aqui para emagrecer. Só que nessas clínicas, nós trabalhamos o ser humano como um todo. A gente tenta ir na causa do problema. A gente não queria fazer ela emagrecer. A compulsão alimentar que ela tinha uma causa. Mas a gente não sabia, não conhecíamos ela. Fazia 2 dias que ela estava na clínica. E no sábado, o Dr. Luiz resolveu fazer uma palestra sobre a fisiologia do perdão. O que acontece com o corpo quando a gente perdoa ou quando a gente não perdoa? E como Jesus, ele foi explicando como Jesus ensinou a gente a perdoar. Como Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam maltratando ele na cruz. Lucas 23, 34, né? Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Imagina que ele estava lá com aquela dor da alma, aquela angústia, morrendo pela humanidade. E ele lembrou de fazer aquela oração no momento do seu sofrimento.
E essa mulher, durante a palestra, ela se levantava. Tinha umas 40 pessoas na sala. Ela estava lá no fundo e eu fiquei com ela atrás, porque eu vi que ela estava muito agitada, eu e uma técnica de enfermagem, a Tati. E aí ela levantava, não concordo. Aí o doutor parava um pouquinho, ela falava e a palestra continuava. Aí dava mais 2 minutos, ele falava outra coisa, levantava a mão, não concordo, que absurdo isso que você está falando, tal. E estava revidando o tempo inteiro. Até que depois de um tempo de palestra lá, deu uma meia hora, ela estava no sofá, ela deitou e ficou em posição fetal e foi deitar, e começou a chorar. E aí começou a chorar tanto, que eu falei para a técnica, vai pegar um chazinho, vai pegar um ansiolítico para ela. E ela começou a chorar como se fosse uma criança, e deitou no sofá. Aí teve que parar a palestra, porque ela estava muito angustiada. Todo mundo parou, aí uma ficou abanando, a outra abraçava ela, beijava a mão. A enfermeira que foi pegar o chazinho, o ansiolítico para ela, ficou uns 5 minutos chorando sem parar e todo mundo esperando ela se acalmar. E quando ela se acalmou, ela olhou para todo mundo, ela fez assim, eu tenho uma história para contar para vocês. Eu tinha um irmão que eu amava muito. Tinham vários irmãos na família, ele era um mais velho que ela. E ela amava esse irmão. E ela casou, engravidou. E quando ela viu que estava grávida de um menino, ela resolveu colocar o nome do filho dela com o nome do irmão, como homenagem àquele irmão que ela tanto amava e se dava bem. O que aconteceu quando ela estava grávida de 8 meses? Esse irmão acabou se suicidando. E logo depois o bebê nasceu. E já estava com o nome do irmão. E ela ficou com muita raiva. Muita raiva do irmão, não sabia lidar muito com aquela criança. E ela contando essa história para a gente, para todo mundo. E aí, no meio daquela palestra, ela contou toda essa história e depois ela deu um suspiro assim. Eu resolvi perdoar meu irmão. O que vocês acham que aconteceu quando ela deu aquele suspiro? Aquela angústia daquela alma foi embora. Sabe quantos anos o irmão dela já tinha falecido? 26 anos. Ela estava com raiva de uma pessoa morta. Mas quando ela entendeu como Jesus ajudaria ela a perdoar e como Ele nos perdoa também de tudo que a gente faz de errado, ela resolveu perdoar aquele irmão. E depois, ela estava outra pessoa. Essa senhora mudou a vida, parou de tomar os medicamentos porque ela percebeu que a causa era a raiva de um irmão morto. E ela começou a contar para todo mundo, ela ficou feliz, ela não queria mais ir embora. E a gente ficou feliz com ela. O semblante mudou, ela foi curada. Então, quando a angústia é da alma, não adianta ficar tomando o Rivotril ou Frontal. Quando você está angustiado, quando você tem alguma compulsão, se você está muito ansioso, você tem que ir na causa do problema. Se é o medo, por que está vindo esse medo? Hoje nós temos muitos bons psicoterapeutas, psicólogos. Temos remédios que ajudam no momento os sintomas. Mas a cura só vai acontecer quando você for na causa desse problema. Em Colossenses 3:13, o apóstolo Paulo escreve assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
perdoai-vos uns aos outros, assim como Jesus perdoou. Mas isso não é fácil. Porque você é uma coisa. Outra coisa é você conseguir fazer isso. É uma luta interna. Isso é divino. Aqui, seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Deus é amor. Se Ele é a fonte de amor, a gente tem que ir nessa fonte para realmente ter essa paz de espírito e conseguir perdoar as pessoas. Quando a gente foi para os Estados Unidos tirar nosso ano sabático, eu falei para vocês que a gente ficou em 2009, né, fora. E a gente ficou nessa clínica aqui, ó, lá na Geórgia. E essa clínica era uma clínica, tinha um hospital também acoplado, para mudar o estilo de vida das pessoas. E essa clínica também vê as pessoas de uma maneira integral. E nós conhecemos, então, esse médico que está ajoelhado aqui, com esse paciente que tinha vindo lá de Honduras, um advogado, 40 anos de idade, e a irmã dele, eu lembro até hoje, a irmã dele chegou com 2 malas grandes. Eu falei, nossa, quanta mala! E quando ela abriu uma das malas, era uma mala cheia de exames. Exame de sangue, eletroencefalograma, tomografia, tudo. Ela abriu aquela mala cheia de remédios, cheia de exames, e falou para a gente, aqui é o último lugar que eu trago meu irmão. Ele é muito inteligente, ele é advogado. Mas eu não sei mais o que fazer. Já levei para a China, já levei nos melhores neurologistas, lá de Washington, e eu não sei mais o que fazer com ele. Ele tem uma enxaqueca grave, ele bate a cabeça na parede, tentou 30 vezes suicídio e todo mundo fala que ele é louco. Mas eu sei que ele não é louco. Meu irmão não é louco. Tem alguma coisa. E aqui é o último lugar que eu vou deixar ele. Quando ela falou isso, o Dr. Grivas falou, nossa, a gente tem que orar. Como assim? Foi para o mundo inteiro, foi para a China, foi para Washington. Como é que a gente ia ajudar ele? E a gente orou para Deus nos iluminar o que a gente tinha que fazer com ele. E começou os tratamentos naturais, uma comida vegetariana, fazendo pé de luva, igual vocês aprenderam aqui. Também isso daqui serve para dor de cabeça. Coloca o gelo na cabeça, coloca o pezinho na água quente. 1 semana, 2 semanas, e o moço estava assim, ó, com esse óculos, porque se ele olhasse para a luz, começava a dar crise de enxaqueca. Gastava mais de $1.000 em medicamentos, e remédios, e vitaminas, tal. Dinheirão. Dava muita dor de cabeça, e essa cara triste. Um homem bonito, que para quem é da minha geração, se assistiu Matrix, ele parecia o Keanu Reeves, se vocês virem aí direito na foto. Mas estava triste, com a angústia da alma. Até que o Dr. Grivas resolveu, então, que um estudante ia ficar com ele, dormindo, para ver se ele, à noite, tinha insônia, como é que era a noite dele, se era muito agitado e tal. E ele começou, então, a acompanhar, ficou amigo do Alex. Era um estudante de 18 anos de idade, um voluntário. Ficou muito amigo, e o Alex começou a desabafar, então, que ele tinha um pai, que ele tinha muito trauma desse pai, que o pai era alcoólatra. Bebia muito quando ele era criança, e ele tinha mais 2 irmãs mais velhas. E a mãe apanhava muito, as irmãs apanhavam muito, e ele não, porque ele era o menino da família. Só que imagina aquela angústia daquela criança vendo a mãe apanhando o pai alcoólatra. Ela cresceu com medo, com angústia, com uma sensação de impotência, que não podia fazer nada. E aí o que aconteceu? A mãe dele infartou aos 40 anos de idade. Morreu precocemente, né, de desgosto talvez. Rapidamente ela faleceu. Logo depois, a irmã mais velha, com 15 anos, saiu de casa. A outra casou super jovem. E para quem que sobrou aquele pai, com 16 anos de idade? Para ele cuidar. O pai acabou parando de beber, se controlou,
mas ele tinha que cuidar de um pai que ele tinha muita raiva e mágoa. E quando esse estudante contou isso para a gente viu, colocou ele na psicoterapia, ele já estava, colocamos um capelão em jogo, para estar lendo a Bíblia com ele, fazendo oração, para que ele pudesse perdoar aquele pai. E aí, depois de 4 semanas, ele olhou para a gente e falou: eu perdoo meu pai. Estudou a Bíblia, voltou para Honduras. Ele resolveu que não ia mais olhar para o passado ou para aquela mágoa que ele tinha no coração. Ele ia olhar para Jesus, que tinha perdoado ele, que tinha perdoado o pai e que ele tinha perdoado. E ele resolveu entregar então a vida dele no batismo. Ele acabou procurando uma igreja adventista lá em Honduras e acabou se batizando. E 2 meses depois, ele mandou um menino com 18 anos, com enxaqueca grave também, mas era a mesma história, era uma história muito parecida com a dele. Então, a recuperação foi mais rápida, porque a gente já percebeu que aquele menino estava com enxaqueca porque estava com raiva do pai. Então, perdão. Então, se você está com falta de paz e uma angústia da alma, que vem de um sentimento que você tem, de mágoa, de raiva, ou de frustração, ou de alguma coisa do passado que você não conseguiu trabalhar, ou uma culpa que você tem, só Deus sabe o que você tem lá no fundo da sua alma. Às vezes você também não sabe. E por isso que precisa fazer análise do coração. Às vezes não é só o Covid. O Covid às vezes veio para intensificar ou exacerbar esses sentimentos que você está tendo. Mas que você já tinha alguma coisa lá do passado e que a gente precisa trabalhar. Se for uma mágoa, a falta de perdão, Jesus pode te dar isso. O Espírito Santo vai te capacitar, se você estiver conectado com a fonte do amor. Quando a gente lê lá Filipenses 4, se você estiver com a Bíblia aí, um pouquinho antes do Colossenses que a gente acabou de ler, Filipenses 4, eu falo para os pacientes que isso daqui é um remédio natural. Muita gente tomando benzodiazepínico, Rivotril, não é? Frontal, diazepam, o pessoal adora diazepam para ansiedade. Mas olha que a Bíblia tem um ansiolítico aqui para a gente. Ó. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ponto e vírgula. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? A palavra está falando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ponto e vírgula. Vai tomar o seu Rivotril? Não. Está falando, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica, já com ações de graça, já com atitude de gratidão. Por quê? Porque quando você está orando, Deus está te escutando. Ou às vezes quando você nem expressa nada, Ele sabe o que está dentro do seu coração, antes de você falar, que a gente já viu no Salmo 139, na segunda-feira. Antes de você expressar, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe, Ele lê os seus pensamentos. E às vezes nem você sabe o que está sentindo direito. Então a oração é um remédio para você desabafar aquilo que às vezes você não consegue desabafar com ninguém. Quando a gente faz uma anamnese é quando a gente faz aquele monte de pergunta para os pacientes. Como que é a família? Quando começou a sua doença? O que você está sentindo agora? Como está a cabeça? Aí começa toda a anamnese. E a gente coloca lá numa pergunta. Você está estressado? Qual o nível de estresse? A maioria hoje fala, muito alto, 0 a 10, 8,
7. Está quase 10, doutora, já passou do 11. E aí a próxima pergunta é: qual que é a sua fonte de suporte? Onde você busca suporte para essa sua angústia e seu estresse? Aí eles ficam olhando assim para a gente. Faço terapia. Alguns têm amigos. Mas a grande maioria fala que sou eu mesmo. Eu não tenho uma fonte de suporte. Como é que fica aquela cabeça que está super estressada, super angustiada, não confia em ninguém para desabafar, nem no próprio terapeuta? Como é que fica? E a gente pergunta: você tem fé em alguma coisa? As pessoas que têm fé, elas têm menos risco de adoecimento, têm menos comportamentos de risco e têm menos problemas com depressão e ansiedade. E se elas ficam doentes, elas têm menos tempo de internação do que as pessoas que não têm fé. E o apóstolo Paulo continua: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas coloquem diante de Deus todas as suas orações e pela súplica com atitude de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando nós estávamos nessa clínica em São Roque, teve um senhor que veio. Ele tinha uma história de alcoolismo. Mas era um senhor sereno, tranquilo. E ele foi contar a história dele, como que ele parou de beber. Ele bebia muito, muito. E ele tinha uma esposa cristã. E um dia, ele fez uma aposta, coisa de bêbado. Ele fez uma aposta com um amigo dele, que bebia com ele todas as noites, chegava de madrugada, não tinha horário para chegar em casa. Uma loucura. Ele olhou para o amigo e falou assim: vamos fazer uma aposta. Eu aposto que minha esposa é melhor que a sua. Aí o amigo: não, a minha é melhor, a minha é melhor. Não, a minha é melhor. Aí o outro ficava: não, a minha é melhor. Estavam num bar bebendo e fizeram uma aposta para ver que esposa que era melhor. Ele contando essa história no consultório. E ele chegou, ele falou assim: vamos na minha casa primeiro, que a minha esposa é melhor. E ele foi para casa, chegou com um amigo bêbado, abriu a porta, começou a gritar, 2 horas da manhã. Bebê, tocando a campainha. A esposa veio correndo, né? Com a camisolinha dela. E falou assim: chegamos aí, faz uma janta pra gente, que a gente tá morrendo de fome. E a esposa começou a fazer a janta. Pegou as coisas, começou a fazer e tal. Aí o amigo dele olhou e falou assim: você já ganhou. Tchau pra você, vou dormir na minha casa. E aí ele viu aquela esposa cozinhando para ele. Ele comeu, foi dormir. No dia seguinte ela acordou e falou para ela: por que você faz isso? Eu te xingo, eu te maltrato. Ontem eu fiz uma aposta com meu amigo para ver quem tinha a melhor esposa, e você nem reclamou, você desceu e fez a comida para a gente. Ela olhou para ele e falou assim: você tomou a sua decisão e eu tomei a minha. A minha decisão foi entregar minha vida para Jesus. Você tomou a decisão de não entregar a sua vida para Jesus. Você está com toda essa angústia da alma e está procurando a bebida. Eu lamento pela sua decisão, mas porque eu estou olhando para o alto. Eu estou olhando para um reino que quando Jesus voltar eu vou viver.
E se você continuar com essa decisão, você não vai viver. Então eu quero te dar o melhor enquanto você estiver nessa terra. Aquele marido olhou para aquela esposa, falou: gente do céu, caiu uma ficha nele. Aquela esposa tinha realmente o amor no coração, a fonte do amor no coração. Onde é que estava o olhar daquela esposa? Ele estava olhando para a angústia dele financeira, indo beber com os amigos, não ter horário para chegar, falsa liberdade. Mas aquela esposa estava com o olhar em algo maior do que essa terra tem para oferecer. Algo maior do que o sofrimento que aquele marido trazia para ela. Ela estava olhando para o reino de Deus e para o amor que Jesus tinha colocado no coração dela para ajudar aquela pessoa que ela estava casada. O que vocês acham que aconteceu com esse marido? Ele entregou a vida dele também no batismo. Onde é que está o seu olhar? Para onde você está indo? O porquê que você está sentindo tanta angústia? Será que de tudo que acontece hoje, a culpa é do Covid? Você já estava assim antes do Covid, antes da pandemia. Está faltando paz no seu lar? Para onde você está olhando? Você acha que vai conseguir resolver as coisas quando arrumar um bom emprego? Ou quando trocar de marido? Você está buscando um lugar errado, tratando sua ansiedade só com medicamentos. Você precisa entregar a sua vida para aquele que é a fonte do amor. Feche os seus olhos e vamos escutar essa música com o coração, com os ouvidos e com o coração. São tantos caminhos, tantas pessoas que preenchem cada instante do viver. Posso recordar das horas de aflição, os perigos das esquinas que ficaram para trás, os motivos para sorrir ou para chorar. São tantas coisas para agradecer. Em oração eu vou pedir mais um dia de momentos como os que vivi. Deus irá cuidar de mim, traçando os planos certos para cada instante do viver. Às vezes antes de dormir, posso lembrar dos perigos que passei. São tantos caminhos, tantas pessoas que preenchem cada instante do viver. Posso recordar as horas de aflição, os perigos das esquinas que ficam
ficaram para trás os motivos pra sorrir ou pra chorar. São tantas coisas para agradecer. Em oração eu vou pedir mais um dia de momentos como os que vivi. Deus irá cuidar de mim, traçando os planos certos para cada instante do viver. Vou respirar o seu amor e entregar meu coração. Ouvir a voz que acalenta, que me faz dormir e acordar. Vou respirar o seu amor e ouvir a voz que acalenta, que me faz dormir e acordar. Vou respirar o seu amor e entregar meu coração. Às vezes antes de dormir. Para aqueles que estão cansados, Salmo 91, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Para aqueles que estão em dúvidas, em insegurança, Salmo 143, 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Para os que estão com medo, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, 2, 1, 9. E para aqueles que se sentem perdidos, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Se você estiver no sofá, sai do sofá. Se você estiver no escritório, então você vai inclinar a fronte. Não importa se você está no banheiro, em algum lugar aí da sua casa. Se puder ajoelhar, em atitude de reverência, vamos fazer uma oração para o nosso Deus. Nosso maravilhoso bom Pai, nós queremos confiar a nossa vida em Tuas mãos, entregar nossas angústias, a nossa ansiedade, as nossas culpas, as nossas mágoas. Queremos entregar tudo para Ti, os nossos pecados, as nossas falhas de caráter. E que a gente possa ter a certeza, meu Pai, que em Ti a gente pode confiar. Que a gente possa confiar nossa vida, tudo que a gente tem lá dentro do nosso coração, que às vezes nem a gente sabe, que tem incomodado e tirado a nossa paz de espírito. Mas que a gente possa se alegrar no Senhor, confiando a nossa vida completamente em Tuas mãos, com atitude de gratidão, sabendo que o Senhor é amor. Conceda-nos a Tua paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém.